quero que tu me conte um pouco de ti, Renato, porque eu sei pouco de ti. É Judes, é Renato. O que é Judes? Judes, na verdade, é o meu apelido há muito tempo, mas o meu apelido original era Judeu. E daí, como a galera achava que chamava muita atenção me chamar de Judeu, virou Judes. Mas é porque eu era o judeu entre os amigos, o diferente, assim, nesse sentido do rolê. Daí trocaram meu, meu apelido, passou a ser judeu e depois Judes, mas há muitos anos que é Judes e a galera não sabe que é por causa disso. Agora eu sei, porque tava com a dúvida que da onde saiu esse Judes, é sobrenome, alguma outra coisa. E o pessoal da banda, que tu tava dizendo assim, o pessoal dos amigos, não de banda, que te chamavam. Pessoal dos amigos, que daí acabou virando meio o apelido oficial, assim. E tem gente que acha que é meu sobrenome, tanto que em trabalho na faculdade já botaram no PowerPoint lá Renato Judes como parte do Renato grupo. Judas. E não era, não, oficialmente, então não existia naquele grupo. E a banda, se te pegou esse nome ou não? Na banda não pega esse apelido? Pegou. Em qualquer lugar que eu vou é o apelido que todo mundo me chama, assim, de Judes. Às vezes até nem sabem meu nome, mas sabem que eu sou o Judes. Mas tu te apresenta como Judes? Eu me apresento como Judes, que é mais fácil, assim, mais no âmbito acadêmico, assim, não. Daí eu com nome, sobrenome e tal, né? Pois coisa é, tu mais tá formal. formado, né? Eu sou formado em filosofia, fiz mestrado em educação e tô fazendo doutorado em educação também. Ah, que massa. Pela URGS. Aí nesse âmbito é estranho eu falar Judes, mas depois de um tempo na turma ou nos lugares que eu tô já me chamam de Judes também. Então com o tempo acaba pegando em todos os espaços que eu frequento. Tá, mas tu tá fazendo faculdade, tu tá fazendo agora doutorado. Isso. Teu tempo tá sendo doutorado, o que mais? Meu tempo eu divido entre... Eu sou professor do município de Porto Alegre, dou aula no Belém Velho, uma escola na periferia como quase todas do município. Então no turno da manhã eu dou aula lá de filosofia para o ensino fundamental. De tarde fico dividido entre o doutorado e algumas outras atividades. Eu gosto de fazer bastante atividade física de vários tipos. Como assim, correr? Eu jogo tênis. Olha. Fiquei velho, faço fisioterapia também e faço Krav Maga, que é uma defesa pessoal. E nesse também divido com o tempo do meu envolvimento no movimento de torcida, né? Eu sou bastante ligado ao movimento na torcida do Grêmio, então o meu tempo é dividido basicamente entre essas atividades, assim. Ah, é o Grêmio. Ligado ao Grêmio e a dois movimentos dentro do Grêmio. E a música então não tá mais sendo usada? A música ela tá no meio disso tudo, mas basicamente a gente tem um dia, que é sábado, que a gente sempre ensaia. E a música ela tá o tempo todo, assim, tanto ouvindo quanto eventualmente fazendo, assim, porque nesses meios de atividades pego a guitarra ou escrevo alguma coisa para ser letra e acontece muito no meio, não tem um horário fixo, assim, tirando o ensaio, né? Mas tá sempre ali pelo meio a música. Mas a música, tu tem alguma outra... A gente sabe que tu tá hoje na Steve Raivoso. Uhum. Teve outra banda que tu também tá participando? Ou tu já teve outra banda? Não, eu já fui convidado para tocar em algumas bandas, inclusive bandas que eu gosto, mas eu nunca acabei aceitando porque eu não sei se eu sei fazer música que não seja do jeito que a gente faz na Steve Raivoso. Demanda, para mim, é muito focado a minha energia de criação musical ali daquele jeito. Dá pra ver, a Steve Raivoso tem as letras que elas têm sempre dando um papo, né? Ela nunca tá só largando uma letra ou fazendo um refrão, ela tem sempre uma mensagem. Isso é de propósito, provavelmente tem a ver com o que tu estuda. Sim, tem muito a ver também com não só comigo, mas com os guris, o Xota e o Diego, das nossas posições políticas. O Xota, ele trabalha também com assistência social na Restinga, então a gente tem uma vivência que envolve muito questões políticas e sociais que acabam refletindo na letra. Tem até um amigo nosso que nos sacaneia, que tem aquele negócio de forró universitário, eles dizem que a gente faz punk rock universitário, assim, de sacanagem por causa das letras, assim. Mas as letras, ela é uma composição tua ou não? Boa parte, sim, e tem algumas músicas que a gente adaptou textos que existem, assim,
texto de um escritor, que é o Hakim Bey, que é meio que um teórico loucão, assim, que mora num trailer nos Estados Unidos, um texto do Foucault. Coisas que uma época a gente pegou uma vibe, assim, de ficar adaptando textos e ver se dava pra fazer um punk rock em cima disso. Uma das últimas músicas que a gente gravou, que foi lá no Rio Valley, com o Pacote, foi Por Uma Vida Não Fascista, e tirando o refrão que eu escrevi, o resto é um texto do Foucault. É um prefácio de um livro. Então a gente às vezes tenta isso. Se não, sou eu que escrevo as letras. Quantos anos tem a Stevie Ray Vaughan? A Stevie Ray Vaughan, ela meio que nasce em 2005, mas mudou toda a formação lá por 2013 que ela toma esse formato, assim, quando entra o Navarro e o Diego, depois o Navarro que estava no baixo, ele sai lá por 2015 e ficou um power trio. Então, oficialmente a banda ela começa em 2005, mas parece uma banda totalmente diferente para mim de 2013 em diante. Parece que é ali que surge essa banda que é a Stevie Ray Vaughan. 2013. Ali por 2013. Tem gravações de 2012, nossas primeiras gravações, e já é muito diferente em relação ao que a gente grava logo depois na sequência, assim. 2004, 2005. Tá, 2005 tu tava lá no início. Foi tu que fundou essa banda? Sim, a banda começou comigo e com o que era o antigo batera, que é o Bode. Todo mundo tem uns apelidos bizarros na banda. Não, nem vou perguntar. Tirando o Diego, todo mundo tem uns apelidos bizarros. O que passou pela banda. Então, foi eu o Bode, logo entrou o baixista que era o Cabra. Como uma outra banda, que era para ser uma banda extremamente nonsense, e o nome era Nonsense, era péssima a banda. De que era o estilo? Era de punk rock, mas era péssimo, e a ideia era ser péssimo. E a gente conseguiu muito bem ser muito péssimo. Parabéns. Se chamava Garotos Molestados Não Comem Abacate, porque era a coisa mais sem sentido que eu tinha pensado no momento. Foi tu que criou o nome? Sim. Bom, comparação do nome dessa banda para as letras de hoje, teve uma evolução? Teve uma diferença. A gente parou de querer fazer a gracinha e começou a deixar pra quem sabe fazer melhor isso, né? Porque, tem os carniças aí, os tortos quando fazem também é muito melhor. Então a gente resolveu querer falar sério, assim. Não quer competir, então? Não tem como competir com os mestres, né? Os caras são muito melhores que a gente nisso. Tá, então nesse ano que tu começou a banda, saindo da brincadeira, indo pro sério, já começou essas letras mais sérias ou não? A Stevie Ray Vaughan? Ela foi aos poucos, assim, era meio... Porque nessa época ainda não era bem punk rock, porque o batera, ele não tocava punk rock, ele não ouvia punk rock. E aí, quando entrou o Diego, que já tocou uma cacetada de banda, desde grindcore e as coisas mais velozes do mundo, aí a gente pôde tocar punk rock, e aí a coisa ficou bem mais política e bem mais séria, assim. Eu acho que ali por 2012, que dá uma mudada quando a gente grava o EP, ainda tem umas coisas meio puxando pro engraçadinho, só que o sarcasmo sempre teve desde o começo, só a gente, acho que acabei refinando um pouco mais e ficando um pouco menos querendo ser engraçado e mais querendo ser irônico mesmo. Tu é vocal e guitarra, né? Sim. Sempre foi? Eu sempre fui guitarrista no começo. E aí, tantas idas e vindas de vocalistas que saíam na hora de gravar, sempre na hora de gravar eles sumiam, ou tinha algum problema, ou acabavam saindo. A gente fez um ensaio, e aí era eu, o Bode, o Cabra e o Xota, que tocava guitarra, hoje em dia ele é baixista, né? A gente pegou um gravador e fez todo mundo gravar cantando. E a gente disse que o que cantasse menos pior assumiria. Eu cantei menos pior, mas foi ainda muito péssimo, só que o padrão era muito baixo, era todo mundo desgraçado. Tanto que um dos grandes sofrimentos que a gente tem é como que nos tortos todo mundo canta bem e a gente é um sofrimento pra ter um que canta médio, assim, que não caga. Por que tu fala tantos tortos? Eles acompanharam vocês? Não, na verdade a gente gosta muito, principalmente dos carniça e dos tortos, e com o tempo a gente passou a tocar com eles e frequentar o mesmo ambiente. São bandas que a gente acha que fazem uns trampos muito bons, assim. Também tem outras bandas que a gente gosta muito, como a Rempadura, que é uma banda que tem uma postura e um som que a gente acha muito foda, a Mundo Calado. Várias bandas que tocaram com a gente no hardcore contra o fascismo, assim, são bandas que a gente gosta muito. E aí, como a gente tem mais proximidade, principalmente com o Pacote, que é um cara que nos grava e nos atura e arruma muita merda que a gente faz, né? A gente vira uma referência, tanto os carniça quanto os torto. E qual é a história tem com os carniças também? É outra banda que tu cita bastante, né? Os carniças são nossa versão do mundo invertido, assim, né? É tipo Stranger Things de Canoas, os carniças. Logo que a gente conheceu eles, faz muito tempo e da noite, assim, só que
A gente sempre gostou muito deles e sempre rolava uma coisa que eu era meio que o Jubileu de Porto Alegre e o Jubileu era eu de Canoas. E mais que tudo, assim, mais que ser parceiro dos caras, assim, é que a gente gosta muito do som. Achei eles o melhor show do underground disparado, assim. É mesmo, A né? gente sempre indica assim, tu não gosta muito de punk rock, não importa. Vai ver que aquilo é uma performance. Os caras se importam em fazer, eles fazem dancinha, fazem aquela palhaçada toda, fazem aquelas gracinhas. E são sujeitos geniais, assim, o Jubileu é um cara genial, o Dudu, Schwab também, o cara é muito engraçado. E a gente, acima de tudo, é fã deles. Por isso que a gente fala direto deles. Tô vendo, isso é bom, porque vocês vão pegando mesmo o cenário também, né? Tu sente esse cenário, uma evolução quando vocês começarem por agora? Sim, a gente vê muita banda boa. Assim, não é porque a gente está tocando agora com elas e tal. Tem épocas que parece que dá uma retraída, não aparece muita coisa legal. E tem épocas que a coisa tá bombando. Tem muita banda gravando coisa muito boa, fazendo coisa muito boa. Boa parte disso se dá, eu acho, que na conta do Pacote, do estúdio dele, do Hill Valley. Porque o Pacote é um cara que pegou toda uma leva, a gente não gravava com ele. E depois que a gente começou a gravar, pensamos, meu... Contrato vitalício com o Pacote, ele vai sempre nos gravar, porque ele é um cara que cresceu no punk rock, tocou em banda pra caralho, tem uma vivência e entende o que a galera quer fazer. E mesmo as bandas que não gravam lá são bandas com os trabalhos assim muito bons como proposta, assim, não é tudo igual. Se tu pegar Mundo Calado, se tu pegar a Rempadura, pegar os Carniças, os Torto, tu pegar essas bandas e ouvir, elas são diferentes, mas elas são muito competentes assim, no que elas se propõem. Então é uma época que eu acho muito boa, assim, desde 2016 eu acho que voltou a ter uma leva de bandas muito boas. Tu fala como artistas que eles estão em evolução e o público desse cenário, né? Tu enxerga eles de alguma forma? Sim, como artistas eu acho que eles evoluíram, sim, boa parte da galera que a gente acompanha e toca junto, e também se consolidaram, assim. Uma das grandes coisas que é um grande mistério em Porto Alegre é que o underground sempre se bate, é como criar o público, né? Porque são bandas que... Eu já falei pro Jubileu uma vez que se eles cantassem inglês, fossem sei lá, de Londres, eles estavam bombando, assim, fazendo turnê, o caralho é 4. É verdade. Assim, mais ou menos como, por exemplo, que consegue romper um pouco isso, mas também porque canta inglês e tal, é a Flanders, né? A Flanders tem um trabalho super reconhecido, consegue criar um público, mas a gente já tocou com a Flanders aqui com um público extremamente baixo, que é o público clássico do underground, principalmente Porto Alegre, a região metropolitana já tem uma diferença em relação a isso, mas que é um grande mistério. Claro que as bandas que estão ainda aí na ativa, como a gente, e todas essas que eu citei, e outras que eu vou acabar esquecendo inevitavelmente, elas não fazem isso exatamente pela esperança de público e tal, mas sim para fazer o trampo e tudo mais. Mas é um grande mistério, assim, às vezes até uma certa pena que tem levas de bandas muito boas que a galera não conhece ou acaba não chegando nelas. Enfim, a internet deu uma mudada nisso, assim, mas... O público tá na internet, de certa forma. Mas tu sabia disso, dessa falta de envolvimento com o público quando começou na música? Sim, um pouco sim. Eu já tinha uma noção de que a coisa funcionava muito mais em determinados moldes, por exemplo, cover, determinado tipo de som, que uma época fica mais forte, por exemplo, quando estoura Cachorro Grande, tem uma leva de bandas que vão naquele viés, então pegam meio que um momento, quando a Fresno estourou também um monte de banda mais voltada pro emo, que se entende como emo, também apareceram, deu uma bombada. Então tem umas modas que acabam fazendo um público migrar ou se concentrar. E tu, aonde que tu foi? A gente ficou sempre no meio do caminho, assim, né? Porque uma das dificuldades no começo e por muito tempo da Steve era com o que a gente tocava, né? Porque a gente não era metal, a gente não era hard rock, ainda não tocava exatamente punk rock pela velocidade. Então a gente ficava ali no meio do caminho, mas meio que naturalmente a gente acabou sempre tocando com bandas de punk rock e se aproximando das bandas do punk rock. Mas a gente sabia que o público era realmente... Sempre foi uma dificuldade pro underground de Porto Alegre, principalmente, que o público às vezes não é nem se interessar, é conhecer e saber que existe, assim, né?
e na qualidade que existe, como essas bandas que não ficam devendo em nada, assim, na qualidade técnica e produção, enfim, para bandas gringas que vêm tocar aqui eventualmente. Tu consegue então ter essa noção que tu não estava fazendo uma banda para ter sucesso, ou era isso? Não, nem se fosse esse o objetivo já tinha abandonado. Essas que O que duram. te motiva então? A gente acha que a gente tem ainda coisas para dizer e coisas para fazer musicalmente, assim. Tem quem escute? Tem um público? Tem quem escute, eu acredito que tenha quem escute, assim, porque um dos grandes choques que a gente teve com o negócio da migração para a internet foi quando a gente conseguiu botar no Spotify as nossas músicas. Umas 2 semanas depois a gente foi tocar em Sapucaia. A gente tocando, daqui a pouco tem umas 3 pessoas cantando a música. Eu disse, pô, não conheço ninguém. Depois fui perguntar para os guris, vocês conhecem? Não, nunca vi essas pessoas. Eu disse, pô, a internet a gente não tem o alcance, assim, tem gente que escuta, eu acho. Eventualmente alguém manda mensagem, eventualmente alguém posta que tá ouvindo e tal. Isso é claro que é uma resposta muito boa, mas a gente continua fazendo e faz por uma demanda nossa de processo criativo, de querer fazer, de estar afim e de achar que a gente tem alguma coisa para dizer, alguma coisa para fazer que já não tenha sido feita, assim, que não no sentido de ser totalmente original, mas que a gente tem algo para falar partindo de quem a gente é e do tipo de música que a gente faz, né? E tem algum projeto então, já que tem toda a motivação? A gente tem uma produção super lenta, mas que é contínua. A gente demora 6 meses para fazer uma música, a música tem 18 partes e depois a gente vai gravar e tem que achar o tempo, e o pacote fica se enlouquecendo para achar. A gente gostaria, agora a gente está tentando focar e fazer algumas coisas mais rápidas, assim, mas a gente tem um modo de estruturar que é um pouco que leva um tempo e a gente está sempre com música nova, engatilhada e fazendo e vai indo aos poucos, e daqui a pouco a gente dá um corridão e quer gravar. Então a gente meio que projeta conseguir pelo menos uma vez a cada por semestre, ou se der menos, mas sempre ter uma música, um single novo. A gente também já há algum tempo abandonou a ideia de fazer CD, porque a gente não produz nessa velocidade de ter no meio do ano a gente tem 11 músicas e daqui 4 meses tem mais 11. A gente não consegue produzir pelo tipo de música que a gente quer fazer, que tem que ter um monte de riff, um monte de balaca, um monte de coisa. Então a gente não consegue produzir tanto. E aí a gente tem muito claro que a gente vai fazendo a partir de singles, vai lançando singles com certa periodicidade, assim, né, para não morrer. Esse ano teve uma coletânea, né, de vocês. Uma música, como é que foi essa coletânea? Esse ano a gente, final do ano passado, a gente gravou essa música Por uma Vida Não Fascista. E esse ano a gente fez uma versão do hino antifascista italiano Bella Ciao, que foi possivelmente, não, com certeza, a música que mais fez circular a banda, assim. A gente foi compartilhado por um monte de página, teve uma cacetada de visualização, assim. No clipe que a gente fez para nossa página, a gente teve quase 200 mil visualizações, que pra gente, se uma página mal tem 2.000 curtidas, 2.000 e pouco, circulou muito, assim, a gente recebeu muita resposta positiva, assim, de uma galera que a gente gosta, assim, tipo, o Henrique do Blind Pigs veio falar com a gente, tem um programa, botou a gente para tocar lá, gente, assim, de bandas que nos influenciaram, falando bem, e compartilhando e curtindo, porque a gente, era uma música que a gente tem muitas versões no mundo, assim, dessa música, e a gente queria dar nossa versão disso no momento político que a gente achava muito importante reafirmar, e pela história toda que tem essa música, uma música que acabou bombando muito por causa da série, né, da Casa de Papel, mas que a gente tinha preocupação de trazer esse histórico. Então no nosso clipe, que é totalmente DIY, né, totalmente no espírito faça você mesmo, feito pelo batera, a gente gravou, botou umas imagens, a gente quis resgatar um pouco do espírito do que significa essa música, né, por que ela passa a existir, e foi a música do começo, do meio do ano que a gente gravou, e foi super bom pra gente, assim, projetou bastante. Então eu vou responder uma pergunta de um ouvinte que perguntou se eu achava melhor Judas Priest ou Ramones. Pra mim é o Ramones, com certeza. Acho o Judas Priest massa, o Rob Halford é um vocalista maravilhoso, e ainda
com uma postura que eu gosto muito, assim. Claro que ele demorou muito para se assumir como homossexual, mas foi genial ele fazer isso pela representatividade que a banda tem. Mas, pro meu gosto pessoal, Ramones é uma banda que me influenciou muito mais e eu gosto mais. Não digo que é melhor, mas sim melhor para mim, né? Que importa. Vou responder outra pergunta, então, dos ouvintes, que é para eu responder sobre a Inter Antifascista. Bom, para quem não sabe, eu faço parte de um movimento que é a Grêmio Antifascista e de uma torcida no Grêmio com orientação antifascista, mais à esquerda, que é a Tribuna 77, que fica no superior norte da arena. Sobre a Inter Antifascista, o que eu posso dizer é que eu conheço muita gente lá de dentro, tanto da Inter Antifascista quanto o povo do clube. São movimentos que a gente admira e respeita muito e tem uma boa relação, porque a gente entende que acima do clubismo vem a luta antifascista. E a gente constrói muita coisa junto. Eu acho que a gente está dando um exemplo para muitas torcidas antifascistas no país inteiro que estão surgindo, né? Nesse último ano, dos times da Série A, de 24 times, 18 já tem torcidas antifascistas. Então é um movimento crescente, a gente tem esse respeito, admiração e contato seguido com o pessoal. Quem for colorado tem mais é que fortalecer a Inter Antifascista e o pessoal do povo do clube também. Muito obrigada, Judith. Obrigada pelo teu tempo, por toda essa entrevista. Que agradeço, é nóis.